para ficar registrado lá, né, e postar depois no AVA para vocês, né, para vocês terem mais um material de apoio aí, né. O que é, né, o equipamento de proteção individual, né? Como o próprio nome diz, é aquele equipamento, né, que cada funcionário tem que ter o seu para poder utilizar para amenizar, né, para diminuir os riscos, né, que ameaçam a saúde e proteção do trabalhador. Então, a gente lembra aí, a gente conversou na segunda-feira, né, na aula, quando a gente estava falando lá de NR15 e NR16, tinha um vídeo lá de um professor falando, né, que o equipamento de proteção individual, ele atenua o risco. Então, ele não consegue eliminar por completo o risco, tá? A gente consegue fazer com que esse risco vá tendendo a zero, né? E a gente consegue atenuar o risco. Agora, zerar por completo é muito difícil isso, tá? A gente praticamente não consegue isso. Todo equipamento de proteção individual, para eles poder ser utilizado, ele tem que ter o certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação é um número, né, que vem no seu EPI, no seu equipamento, né, que vai te certificar de que ele foi aprovado, né, pelo Ministério do Trabalho para ser utilizado, tá? Então, o que a NR6 fala, né, a respeito do equipamento de proteção individual? É obrigatório, né, a empresa fornecer de maneira gratuita, tá, todo o equipamento de proteção individual referente ao risco que o funcionário ele tá sofrendo ali, né, no ambiente de trabalho dele. E o equipamento de proteção individual, ele é o último recurso. Então, primeiro, a gente tem que tratar toda a situação, né, no nosso ambiente de trabalho, para que a gente, primeiro, consiga proteger o maior número de funcionários possível, para depois poder tratar o funcionário de maneira individual com o equipamento de proteção individual. Então, primeiro, a gente tem que tomar as medidas de ordem geral, tá? Para proteção dos funcionários, né? Um guarda-corpo, uma placa de sinalização, se for um ambiente, por exemplo, que tem uma máquina, né, com uma vibração acima do limite de tolerância, a gente vai tentar tratar essa máquina, tratar o ambiente, o piso e tal, para depois poder colocar o EPI no funcionário. A gente trabalha ali com uma máquina que emite, né, um elevado nível de ruído. Então, a gente vai ter que tentar fazer um tratamento acústico, tentar fazer uma manutenção nessa máquina para tentar diminuir esse nível de ruído, para depois a gente tratar aí com abafador de ruído, né, com protetor, o nosso trabalhador. Eu vi aí, né, que o Júnior e que o João Marcos entraram na sala. Eu não sei se vocês estão sabendo, né, o questionário da aula passada, que vale um ponto, ele vai estar disponível até hoje, às 22 horas, tá? Então, o Marcelo disse que ele já fez dele, e vocês dois têm a oportunidade aí, né, que vocês não participaram da aula passada, mas têm a oportunidade aí de fazer, né, hoje até as 22 horas, para poder garantir o ponto de vocês aí no questionário, tá? Então, não, é o João Marcos, não é o João Gabriel, não, tá? O João Marcos, ele tá com presença na aula passada, tá? Você tá com presença, é o João Marcos, tá? Que ele não veio na aula passada, foi o João Marcos, o Júnior e o Marcelo. E aí eu deixei o questionário até hoje, às 10 horas, para vocês poderem fazer, porque lembra que eu tive um problema na internet, eu não consegui disponibilizar o questionário no horário da aula, eu disponibilizei ele depois das 22 horas. E aí eu combinei com vocês que eu não ia deixar ele por 24 horas, que eu ia deixar por 48 horas para vocês fazerem. Aí ele está lá hoje até as 22 horas, tá? Então, aqui são alguns exemplos, tá, de medidas coletivas de proteção, né, que a gente tem que adotar essas medidas, né, antes, né, de poder adotar qualquer dispositivo, né, de segurança. A gente também utiliza o EPI quando a gente está implantando, né, alguma
uma medida coletiva de segurança. Então, nesse caso aí dessa foto, né, eles estão construindo, né, um andaime para fazer um trabalho em altura. Então, observem ali que próximo ao pé do rapaz que está em cima, tem uma barra ali de segurança, né, aquela barra ali de proteção de 20 centímetros, de acordo com o NR18, tem um guarda-corpo ali de 1,10 m de altura, e eles estão usando ali, né, o talabarte, né, estão com um cinto de segurança, estão com capacete, né, e estão fazendo tudo ali de acordo com a norma, então estão implantando medidas de proteção coletiva, né, o andaime com toda a proteção ali, e estão usando o EPI deles, né, respectivo a essa atividade, tá? O EPI também serve para atender situações de emergência, e nesse caso aí, né, está usando o cinto de segurança, que ele é utilizado, né, para trabalho em altura, mas ele também pode ser utilizado para fazer o resgate, né, de algum funcionário, né, que esteja numa situação de emergência aí, tá? O EPI, quem define o EPI a ser utilizado é o SESMIT, né? Então, a gente já viu, né, quando a gente estudou NR4 e NR5, né, NR4 SESMIT, NR5 CIPA, a gente já estudou que o SESMIT, que é a equipe responsável, né, pelas diretrizes e normas de segurança do trabalho dentro das empresas. Então, eles que vão ditar quais são as normas de segurança do trabalho e eles que vão definir quais são os equipamentos de segurança a serem utilizados de acordo com a atividade de cada trabalhador. E eles contam sempre com auxílio da CIPA, né, para poder auxiliar aí, né, para poder dar sugestões a respeito dessas atividades aí, tá? A CIPA é sempre um braço forte aí, ajudando o SESMIT, tá? Quando a empresa não tiver o SESMIT, né, o empregador ele vai contratar um profissional habilitado para poder definir qual vai ser esse EPI aí que deve ser utilizado, tá? Então, tem que ter uma justificativa técnica, né, um parecer técnico, né, dizendo qual é o tipo de EPI. Não basta, eu tenho ruído aqui, eu vou comprar um abafador de ruído qualquer. Não, tem que ser um abafador de ruído específico. Eu vou comprar uma luva qualquer para o meu funcionário. Não, tem vários tipos de luvas, tem que ser as luvas específicas, né, para cada atividade lá, tá? E aí nós temos aí quais são, né, os deveres do empregador e quais são os deveres do empregado em relação à EPI, tá? Então, a gente precisa estabelecer essa diferença aí, precisa saber muito bem aí quais são as responsabilidades de cada um. Porque o empregador, ele é obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual para o seu funcionário. Só que ele também tem o direito lá, né, de exigir o uso e tal, e ele tem que documentar isso. Então, vamos ver aí quais são as obrigações dele aí. Então, ele vai adquirir o EPI adequado ao risco, né? Então, como eu falei, ele não pode adquirir qualquer EPI, não é qualquer máscara, não é qualquer óculos, não é qualquer luva. Então, tem que ser, não é qualquer abafador de ruído, tem que ser o específico para a atividade que o seu funcionário está desempenhando. Ele tem que exigir o uso, né? Porque assim, até uma garantia para o empregador. A gente já conversou isso várias vezes na sala de aula, né, que a gente sabe que a lei trabalhista, ela é paternalista, né, para o lado do funcionário. Então, assim, as questões trabalhistas, geralmente, é o funcionário que consegue ganhar, né, as causas trabalhistas. Mas se o empregador ele tiver um registro, né, de que ele exigiu o uso, de que ele entregou o EPI para o funcionário, então ele tem assim determinadas garantias de não se dar tão mal assim, né, numa audiência trabalhista. Então, exigir o uso do EPI, né, ele pode advertir, né, o funcionário ou verbalmente ou por escrito, né, para registrar que esse funcionário não está usando o EPI. Então, olha, eu dei aqui uma advertência a ele, por ele não estar usando o EPI no dia tal, na situação tal,
e aí faz um relatório, assina e pede para o funcionário assinar, né, uma garantia ali de que ele está exigindo o uso, de que ele está cumprindo a norma regulamentadora, né, de que ele está cumprindo a lei, tá? Então, é uma maneira dele se resguardar. Fornecer, né, para o trabalhador somente o EPI que tenha o CA, né, que tenha o certificado de aprovação. Aí, nas imagens, né, a gente tem alguns exemplos aí de como aparece isso, né, na luva, geralmente aparece por dentro, escrito, na botina, às vezes é no solado, às vezes é no calcanhar, né, que isso aparece, ou até mesmo dentro, né, no que a gente chama da língua, né, do sapato, tá? E às vezes naqueles protetores auriculares, né, naquele laranjinha, geralmente vem na capinha dele, né, ele vem dentro de uma capinha transparente, na capinha dele vem, né, o certificado, tá? Então, tem que ter esse registro aí, tá? O empregador, ele tem que orientar e treinar o trabalhador quanto ao uso, né, do EPI adequado, tá? Então, não basta eu chegar para o meu funcionário e entregar uma luva, entregar um abafador de ruído, né, na mão dele, entregar uma máscara, eu tenho que orientar ele, treinar ele quanto o uso desse equipamento. E eu tenho que treinar ele também quanto à guarda e conservação. Então, por exemplo, se o EPI ele é reutilizável, né, um óculos, um capacete, né, que você não usa e joga fora, né, ele é reutilizável, você vai orientar o seu trabalhador como ele vai guardar, como ele vai conservar o EPI. Então, você entrega para ele, registra essa entrega, e aí fala, esse equipamento é seu, e você tem que conservar ele, você tem que guardar ele em local adequado. E aí você vai ensinar o seu trabalhador como que é feito isso, tá? Então, guarda e conservação é responsabilidade do empregado, tá? E manutenção e limpeza, né, higienização é o empregador, tá? Então, quem vai guardar e conservar é o empregado. Ele tem que substituir esse equipamento, né, imediatamente, quando ele for danificado ou extraviado. Então, quando ele não está em condição de uso, ou quando o funcionário alega, né, que perdeu o EPI, ele tem que ser reposto, né, imediatamente, tá? Então, falar, mas como que você perdeu, né, e tal. Então, não tem essa situação assim, eu vou te fornecer 5 EPIs, né, por mês. Se você extraviar, se você perder, se você quebrar, o sexto você tem que pagar. Não existe isso, tá? Ele tem que substituir e isso não pode trazer nenhum tipo de custo para o empregado. Você perdeu, você tem que pagar, não pode. E o empregador também vai se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica. Então, o empregado lá está usando um óculos de proteção, quebra a perna do óculos lá, ele leva esse óculos lá para o empregador e fala, olha, preciso da substituição, né, desse óculos porque quebrou a perna. Mas quebrou numa situação que você consegue trocar a perna do óculos, né, sem ter que substituir o óculos. Então, nesse momento, o empregador dá um óculos novo para o empregado, mas esse óculos antigo aí que quebrou, ele passa por uma manutenção, por uma higienização e volta para o uso, tá? Às vezes não se faz necessário você substituir a peça toda. O capacete, por exemplo, né? Ele tem uma estrutura por dentro, né? Que a gente chama de carneira, que é uma estrutura que amortiza, né? Os impactos, e às vezes aquilo se danifica, porque é um plástico, né? Ele pode ressecar e pode quebrar. Então, você não troca o capacete todo, né? Você troca só essa peça interna aí, aquela casca, né? Aquela capa de fora, ela permanece ali sendo utilizada, tá? O empregador, ele vai ter que comunicar imediatamente ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade, né, que ele observa ali no EPI. Então, se o EPI ele tá com algum problema de uso, o empregador vai comunicar isso, porque ele vai no fabricante, né, ou no importador, né, desse EPI para identificar qual é o problema que está existindo aí,
né, se está tudo certo, né, tudo em dia aí, com a documentação, com a regularização desse EPI para identificar o problema. E o empregador ele vai registrar o fornecimento dessa EPI aí para o empregado, ele vai procurar qual é a melhor forma, né, que ele vai registrar isso para que ele tenha garantias legais também, né, porque se de repente o empregado, ele se acidentar e alegar que ele só se acidentou porque ele não tinha o EPI, porque não foi fornecido o EPI para ele, o empregador, ele tem como provar, né, que ele forneceu, né, então ele tem que registrar isso, o empregado tem que assinar, se for por algum sistema eletrônico, né, tem que passar, né, o crachá do funcionário, alguma forma, né, de registrar que ele forneceu esse EPI e que sim, que o funcionário diz que está ciente de que recebeu, de que foi treinado para sua utilização, tá? Que são as garantias legais. Agora, o empregado, né? O que o empregado ele precisa observar aí quanto ao uso do EPI, quanto ao EPI, né? Então, qual é a responsabilidade do empregado nisso tudo aí? Ele vai utilizar somente para a finalidade a que se destina, né? Então, eu comentei uma vez com vocês em aula, né, que às vezes na construção civil, o funcionário, ele pega o capacete, por exemplo, para utilizar como medida, né? Então, ele pega ali e utiliza, né, o capacete para medir a quantidade de água para o traço do concreto, por exemplo. Aí ele pega esse capacete para utilizar como travesseiro, né, na hora do almoço lá, para tirar uma soneca. Às vezes eles utilizam óculos, né, de maneira inadequada, amarram, né, a cordinha lá do protetor auricular, né, então eles fazem 1001 aí que acaba alterando aí, né, o objetivo, né, da utilização desse EPI, tá? Então, ele tem que utilizar apenas para a finalidade a que se destina. E ele tem que se responsabilizar pela guarda e conservação, tá? Então, a manutenção e higienização é o empregador e guarda e conservação é o empregado, tá? Ele que vai ter que tomar conta ali do EPI dele, tá? Ele vai comunicar ao empregador qualquer situação, né, que torne esse EPI aí impróprio para uso, né? Então, por exemplo, ali, vocês observam nessa foto aí, que esse capacete, ele colocou aqui, ó, como é que é o nome desse negócio, gente? É mosquetão, né? Colocou um mosquetão ali e tem uma cordinha. Então, isso daqui não é a jugular original do capacete. Essa peça aqui, né, que passa por debaixo do queixo, né, do trabalhador, a gente chama de jugular, né, essa peça aí que é para manter, né, o capacete fixo à cabeça do trabalhador. Então, ele está utilizando uma cordinha que não é adequada e colocou um mosquetão ali. Por que ele fez isso, né? Ele fez uma graça aí, né, enrolando, né, o cabelo dele e colocou essa peça aí para aumentar ali, para conseguir passar, né, por esse objeto aí que ele colocou no cabelo. Só que essa jugular, gente, ela realmente sofre, né, algum tipo de ela perde, né, o elástico, ela arrebenta e tal, ela sofre algum tipo de dano. Então, quando o empregado, ele não pode usar o capacete sem essa jugular, porque qualquer movimento que ele fizer, esse capacete pode cair da cabeça dele, e esse capacete tem que ficar fixo ali para poder proteger, né, dos impactos, né, de quedas de objetos, de impactos. Então, se essa peça se quebrar, se danificar, por exemplo, ele tem que comunicar ao empregador, para o empregador poder substituir e dar a manutenção adequada para esse EPI, tá? E ele tem que cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, ele não vai nem utilizar o EPI para um fim ao qual ele não foi, né, estabelecido, e ele também vai ter que cumprir quais são as determinações ali quanto ao uso adequado, né, a área que ele vai utilizar, né, esse EPI, como que ele vai proceder aí com esse uso, tá?
Aí lá na NR6 a gente tem um anexo, né, que fala sobre os equipamentos, né, de proteção individual. Então, como essa é uma aula de revisão e a gente já falou sobre esses equipamentos aí, eu não vou ficar repetindo muito as coisas não, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido por isso, porque a gente já conversou sobre isso, né, recentemente aí, na nossa aula, né? Essa aula aqui a gente está dando uma revisão, porque a semana que vem, na quarta-feira, a gente vai fazer, né, a nossa avaliação C2. Então, como a gente já conversou, como que a gente vai compor a nossa C2? Vocês estão fazendo aí uma série de questionários, né? Vocês já fizeram 3 questionários, hoje vocês vão fazer o 4º questionário, e segunda-feira vai ser o 5º questionário. Então, cada questionário está valendo um ponto, por isso que eu falei aí da importância, né, dos alunos que faltaram à aula, eles entrarem e preencherem esse questionário aí para não ficar sem o ponto. Então, são 5 questionários, valendo um ponto cada um, e segunda-feira a gente vai falar sobre NR23, então, dessa vez a gente não vai ter aula de revisão, porque a revisão está sendo feita aí nas últimas aulas. Então, cada aula a gente faz uma revisão e faz um questionário, valendo ponto. O último vai ser segunda-feira, que a gente vai falar de NR23, que é proteção contra incêndio, para na quarta-feira a gente já fazer a nossa C2, tá? Então, ficou, né, combinado assim, quando a gente retornou, né, do recesso, e é assim a gente está fazendo aí nas últimas aulas, tá? Então, só para lembrar aí, para quem faltou a aula, tá? Então, nós temos aí, né, o capacete, vou só citar, né, os EPIs, tá? Aí o capacete, esse daí é um raio-x dele, aí essa peça que eu estava falando, né, por dentro tem a carneira, aqui ele chamou de alça ajustável, mas essa peça a gente costuma chamar ela de jugular, e a gente tem a concha aqui, né, que é a parte externa aí do capacete, né, e aí tem todas as outras peças aí, né, as abas, as presilhas, né, de ajuste, tudo. Então, eu vou passar um pouquinho rápido aí. A gente tem a balaclava, né, que é uma proteção aí térmica, né, que é essa peça aqui, né, que protege aí a cabeça, protege o pescoço do nosso trabalhador, e é uma proteção, geralmente a gente usa ele como proteção térmica, tá? Os óculos, né, de proteção, então ele vai proteger, né, contra luminosidade, contra partículas, né, ele tem várias funções aí, né, o óculos de proteção. Então, vou passar rapidinho. A gente tem aqui alguns modelos, né, de óculos, né, tem esse com esse elástico aqui e tal, tem esse com essa proteção lateral, eles são bem resistentes, tá? E aí, eu já comentei isso com vocês, né, eu coloco essa imagem aí, só que eu não tenho certeza, né, se essa imagem é uma jogada de marketing, né, do fabricante do óculos, ou se essa imagem realmente é uma situação, né, de acidente de trabalho, tá? Então, está demonstrando aqui, né, que tem um disco de serra aqui, e aí ele ficou retido ali no óculos, tá? Então, eu não só coloquei para exemplificar, tá? Eu não sei da veracidade dessa foto aí, se isso aí é real, tá? A gente tem o protetor facial, e aí vamos comentar agora sobre esse protetor facial, né? O que ele protege ali, ó? Face contra impactos de partículas volantes, ele protege contra radiação infravermelha, contra luminosidade, contra riscos de origem térmica e contra radiação ultravioleta. E aí, né, em época de coronavírus, a gente está percebendo que essa proteção aí está sendo utilizada também como proteção, né, para não se contaminar, né, com o coronavírus. Então, esse daqui, ele se ajusta, né, a cabeça, mas você tem também uma peça aí
para usar conjugado aí com outro tipo, né, de equipamento. Então, principalmente os profissionais da área médica têm usado muito o protetor facial para se proteger, né, em caso de contato, né, com pacientes aí que estejam contaminados com coronavírus, tá? Então, ele vai proteger aí contra partículas, né, de saliva e tal, para que a pessoa não se contamine. Então, o que os profissionais da saúde estão fazendo em relação à sua proteção, né? Eles colocam toda aquela roupa, né, de proteção, né, o jaleco deles, aquela roupa por cima, né, de tecido, e aí eles colocam o óculos de proteção, a máscara de proteção, e por cima eles colocam ainda o protetor facial, tá? Porque como eles ficam lá em contato, né, direto com pacientes, né, infectados, eles estão utilizando, então a gente tem sido muito comum a gente perceber, né, a utilização desse equipamento aí no momento atual aí, tá? A gente tem a máscara de solda, né, que vai proteger toda a face aí, né, do funcionário, tá? Aqui tem um exemplozinho, né, da pessoa que apesar, né, de ter a máscara, ele não utiliza. Então, numa situação dessa daí, né, se o empregador, ele se depara com uma situação dessa, ele pode dar uma advertência ao funcionário, uma advertência, inclusive, por escrito, né, acusando, né, que ele forneceu a EPI, mas que o funcionário não está utilizando, né, até mesmo para posteriores questões legais aí, ele se resguardar, tá? A gente tem aqui, né, os protetores auditivos, então, a gente tem esse daqui, que é conjugado, né, acoplado aqui no capacete, tem esse solto aí, né, esse externo, tá? E aí a gente tem aqueles, né, que são colocados aí, né, são de inserção, né, eles são colocados aí dentro do ouvido, né, do trabalhador. Esse daqui, né, aquela espuminha que você aperta, coloca dentro, tal, semi-auricular. Essa máscara aqui também, gente, a gente tem, né, as máscaras, né, de proteção, vários tipos de máscara, e aí a que está sendo muito utilizada também é esse respirador aí, né, essa máscara com respirador. Aí esses dias um colega, né, veio pedir para mim, né, veio me solicitar que eu determinasse lá os EPIs que o funcionário dele tinha que utilizar para uma determinada situação, né, ele veio me fazer uma consultoria. E aí eu passei para ele a lista, né, de EPIs, né, que o funcionário dele deveria utilizar na situação que ele me solicitou. E aí eu coloquei, né, máscara com respirador. E aí ele falou, nossa, né, mas para essa atividade, né, necessita, né, desse tipo de máscara, né, é tão grave assim e tal, o contato com essa substância química, né, e tal, porque era uma substância química que ele tinha que proteger o trabalhador. E aí eu falei com ele, não, essa máscara com respirador, ela é aquela mais simples que tem. Aí eu até falei, olha, é aquela azulzinha, né, que todo mundo está utilizando aí, né, para sair muita gente está utilizando, né, por conta dos problemas com coronavírus, né, e tal. Ele, tá, porque ele pensou que fosse uma máscara mais elaborada. Então, ele tem esse respiradorzinho aqui, ela tem essa peça metálica aqui, né, que aí você encosta ela na sua face, coloca aqui, né, o elástico atrás, né, da nuca, no alto da cabeça, e essa peça metálica aqui, você aperta ela e ajusta ela ali para se encaixar no seu nariz, tá? E ele tem esse respiradorzinho aqui, tá? Eu acredito que o meu amigo, ele tinha pensado que seria uma máscara desse tipo aqui, para atividade, né? Que quando eu falei, né, a máscara com respirador, ele já imaginou essa situação aqui, tá? Então, aí eu falei, não, aí eu mandei até uma imagem para ele, uma foto, falei, não, é essa máscara aqui e tal, né? Para que ele utilizasse lá na situação que ele precisava, tá? Tem aqui a máscara autônoma também, que tem um cilindro, né, e tal. Então, tem vários tipos aí de máscaras, né, dependendo da utilização.
vários tipos de luvas também, né? A luva de PVC, a luva de borracha, a luva de tecido, a luva antiderrapante, né? Tem vários tipos aí, de acordo com a utilização, de acordo com a atividade do seu trabalhador. Nós temos aí as mangas, né, de proteção, tá? Tem mangas também, que elas são em material, né? Aquele material daquelas... material contra a radiação UV, né, que às vezes os motoboys utilizam, né, para ele não utilizar aquela blusa, né, por completo, eles colocam só a manga, e tem essa manga aqui também para proteção. Tem essa braçadeira aqui também, né, que é uma proteção térmica, né, dependendo da atividade. Nós temos essas botinas aí, né, esses calçados de segurança, então, dependendo aí do tipo de atividade. Esse daqui é muito utilizado para área médica, esse daqui é mais utilizado na indústria, de uma maneira geral. Esse daqui, né, são utilizados em áreas que têm contato com câmara fria, né. A gente tem as perneiras aí, para proteger os membros inferiores, tá? Essa perneira aqui eu já comentei com vocês, né, que ela é utilizada, né, para os cortadores de cana, tanto para proteger contra a investida do podão, né, daquele facão que eles utilizam, quanto para o ataque de cobras também, né, porque como eles trabalham, né, inseridos ali no mato, né, às vezes tem algum animal peçonhento ali que podem atacar, e aí eles se utilizam, né, dessa perneira aí, que ela tem uma proteção aqui contra o ataque de cobras, né? Tem essa proteção aqui também. O macacão, né, de proteção, que é muito conhecido aí, né? Quem nunca, né, viu um trabalhador utilizando, né, esse tipo de proteção. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, tá? Que aí, como eu falei, como a aula está sendo gravada, é interessante passar o vídeo para que vocês tenham esse registro aí, né? Caso vocês queiram ter acesso aí na hora de estudar, tá? Ah, peraí só um pouquinho que eu desliguei o áudio. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, porque demora aqui um pouquinho para ligar o áudio. Nossa, não está querendo ligar o áudio. Nossa senhora, os nativos tocando funk essa hora, bicho. Misericórdia.
Ai, ai, que beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer um outro recurso aqui. Espera aí só um minutinho, tá, gente? Que eu vou tentar ligar o áudio aqui. Ah, bom, eu não vou perder tempo com isso, não. Eu vou continuar tentando aqui. Se eu conseguir ligar o áudio, depois eu volto, tá? Não vou ficar perdendo tempo insistindo aqui. Se o áudio ligar aqui, eu vou clicar aqui de vez em quando. Se ele entrar, entrou. Se não entrar, bola para frente. A gente tem aí o trava-quedas, né? Que é um dispositivo de segurança aí para o trabalho em altura. Então, nós temos aí que a corda, ela passa aqui, né, por dentro desse dispositivo, e esse outro pedaço aqui do dispositivo, ele fica seguro, né, nas costas do nosso trabalhador, e ele vai... se o trabalhador, né, ele está numa situação ali, que ele perde o equilíbrio, que ele cai, alguma coisa assim, e esse dispositivo aí, ele entende, né, que o trabalhador assumiu uma certa velocidade, ele trava, né, é como se fosse uma mão segurando, né, a corda, então, como o próprio nome diz, né, ele trava ali, né, o deslizamento dessa corda e ele vai travar essa queda aí, essa velocidade, né, que o trabalhador está em relação aí a essa situação, a essa atividade, tá? Aqui está demonstrando, né, como é que funciona, então fica uma parte ali conectada às costas, né, do nosso trabalhador, e a outra parte fica passando ali a corda, né, para ter esse dispositivo de segurança aí, tá? Então, aqui, ó, é um cinto de segurança, né, com as pontas aqui, uma passa pela cintura, outra passa aqui pelas pernas, passa pelo tronco do nosso trabalhador, cruza lá nas costas, e aí
o trava-queda ele é fixado aqui nessa parte de trás aí do cinto do nosso trabalhador, tá? Nós temos aqui, ó, o talabarte, né, que ele vai se fixar lá no cinto do nosso trabalhador, e isso aqui é para ancorar a estrutura. Então, como é que funciona isso aí, né? O trabalhador, ele tem que se conectar à estrutura, então, pelo menos uma das pontas, né, desse mosquetão aí, tem que estar fixado, né, a linha de vida ou o guarda-corpo, né, alguma situação aí que vai propiciar a segurança do nosso trabalhador, e ele não pode ficar solto, né, ele não pode ficar com esses 2 mosquetões aí do talabarte solto em momento nenhum, pelo menos um deles tem que estar conectado à estrutura, né, a todo momento, tá? Então, quando ele vai fazer uma ascensão, né, uma subida aí na estrutura, ele vai alternando aí esses mosquetões, né, vai colocando ali em cima da cabeça, o outro ele solta até ele subir, aí vai, né, alternando isso daí, quando ele vai fazer a subida, né, numa determinada estrutura. Aqui está demonstrando isso, né? Ele está aqui, ó, com uma ponta tá fixada na estrutura e a outra ponta ele vai fixar lá acima da cabeça para ele poder fazer a ascensão, fazer a subida aí nessa estrutura que ele está necessitando aí, tá? Aí aqui está mostrando aí, né, a situação de que ele está de subida, né, do talabarte. Eu vou passar, tá, gente, os vídeos, porque eu não estou conseguindo acessar aqui o som do meu... Não, tá simplesmente se recusando. Já tentei aqui 1 milhão de vezes e está simplesmente, assim, se recusando a passar os vídeos, tá? Então, eu vou tentar disponibilizar esses vídeos para vocês aí de alguma outra maneira aí, porque é um material interessante, tá? Para vocês assistirem aí num outro momento. A gente já passou isso, né, na outra aula, seria só deixa eu ver aqui se eu consigo, de alguma maneira, acessar esse áudio aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu, que ele era para ter entrado aqui, depois eu vou tentar reiniciar o computador e acessar. Então, gente, a respeito de EPI, era isso que a gente tinha, né, para conversar. Então, aqui, ó, nem adianta acessar aqui, porque o áudio do computador, ele não tá funcionando aqui, tá? Então, infelizmente, não deu certo. Acontece, tá? Então, era essa revisão, né, que a gente tinha para fazer a respeito de EPI. Valia a pena, né, a gente assistir os vídeos aí, só que, infelizmente, né, houve uma falha aqui no áudio, que até agora eu não consegui resolver, não consegui fazer com que voltasse, infelizmente. Então, o que eu vou fazer?